Oi, tudo bem? Como você está? Vamos começar forte hoje. Imagine por um instante um jardim, um lugar que já foi cheio de vida, com flores desabrochando, frutos pendurados nos galhos, o som dos pássaros enchendo o ar. Mas, aos poucos, o jardineiro começou a cruzar os braços. Ele parou de regar, deixou de podar, não arrancou as ervas daninhas. O que era um cenário de beleza virou um terreno seco, tomado por espinhos e abandono. Esse jardim é como a nossa vida quando permitimos que a preguiça se instale. Ela chega silenciosa, como um ladrão que não anuncia sua entrada e rouba o que há de mais precioso: nossos sonhos, nossas relações, nosso chamado. Hoje, quero falar com você sobre o que a preguiça está tirando de nós e como, com os olhos fixos em Deus, podemos resgatar o que ela tentou levar. Porque a verdade é que fomos criados para florescer, não para murchar na sombra da procrastinação. Eu sou Aurora Ritt, escritora e ministra da palavra. Meu coração é dedicado a levar até você a mensagem transformadora de Deus. Com amor e compromisso, compartilho conteúdos cristãos que buscam conectar sua vida ao coração de Jesus, guiando cada passo da sua jornada espiritual. E hoje, vamos mergulhar juntos nessa reflexão que pode mudar a forma como você encara o tempo que Deus colocou em suas mãos. O que a preguiça está te roubando? Hoje, quero que você pare por um instante e olhe para a sua vida. Não com pressa, mas com atenção. O que você vê? Há áreas florescendo, com frutos que glorificam a Deus, ou há cantos esquecidos, onde a preguiça deixou sua marca? A Bíblia nos chama a sermos diligentes, a cuidarmos do que nos foi confiado. Mas muitas vezes trocamos essa responsabilidade por um cochilo a mais, por um "depois eu faço". E o que perdemos com isso? A preguiça não é um assunto novo. Ela não é um problema exclusivo dos nossos dias, como se fosse um efeito colateral da tecnologia ou da correria moderna. Não. Desde os tempos antigos, a palavra de Deus já alertava sobre ela. Em Provérbios 6 está escrito: Ó preguiçoso, até quando você vai ficar aí deitado? Quando vai se levantar da sua cama? Um pouco de sono, um breve descanso, braços cruzados para relaxar, e a pobreza virá como um assaltante, a necessidade como um homem armado. Esse versículo é um grito de alerta, um chamado para acordarmos. Mas o que é preguiça, afinal? Será que é só ficar deitado o dia todo? Não, ela é mais sutil que isso. Preguiça é quando evitamos o que Deus colocou diante de nós. É escolher o conforto momentâneo em vez do propósito eterno. É dizer amanhã para algo que deveríamos fazer hoje. E enquanto adiamos, a vida passa. Os dons que recebemos enferrujam e o chamado que Deus nos deu fica em silêncio. Vamos pensar juntos. Descanso e preguiça não são a mesma coisa. Deus nos deu o descanso como um presente. Ele mesmo descansou no 7º dia, após criar o mundo, mostrando que há um tempo para parar e respirar. Mas o preguiçoso não descansa porque trabalhou. Ele descansa para evitar o trabalho. Ele inverte a ordem divina. Primeiro o esforço, depois a pausa. E essa inversão traz consequências. Eu já vi isso na minha própria vida. Houve momentos em que deixei tarefas importantes para depois. Uma mensagem que eu deveria escrever, uma oração que eu poderia ter feito, um tempo com alguém que precisava de mim. E sabe o que aconteceu? A preguiça me roubou a alegria de ver Deus agir através de mim. Ela me fez sentir que eu estava parada, enquanto o mundo seguia girando. E eu sei que você também já sentiu esse peso. Vivemos em um tempo de muitos facilitadores. A tecnologia nos ajuda em tantas coisas: máquinas que lavam roupas, aplicativos que organizam nossa rotina, entregas que chegam à nossa porta. E eu sou grata por isso. Mas esses avanços, se não tomarmos cuidado, podem nos enganar. Eles nos fazem achar que tudo deve ser fácil, que qualquer esforço é demais. E quando pensamos assim, começamos a fugir do que exige dedicação. A preguiça, então, não é só uma questão de não fazer. Ela é uma atitude do coração. É quando eu olho para o que Deus me deu, meu tempo, meus talentos, minhas relações, e escolho não cuidar deles. É quando eu deixo de regar o jardim da minha vida porque acho que amanhã dá tempo. Mas o amanhã não é garantido, e o que não cuidamos hoje pode murchar para sempre. A Bíblia nos dá um exemplo poderoso para combater isso.
Ainda em Provérbios 6, somos chamados a olhar para a formiga. Observe a formiga, preguiçoso. Aprenda com os caminhos dela e seja sábio. A formiga é pequena, quase invisível, mas trabalha sem parar. Ela não tem chefe, ninguém a manda levantar cedo, mas ela sabe que o tempo de colheita exige esforço agora. Que lição para nós! Quando eu penso na formiga, vejo como a preguiça nos diminui. Ela nos faz menores do que fomos criados para ser. Deus nos fez à sua imagem, com um propósito grandioso: viver para a sua glória, abençoar os outros, construir algo eterno. Mas a preguiça nos reduz a uma vida de cochilos, de sonhos adiados, de promessas não cumpridas. E o pior é que a preguiça não rouba só de nós. Ela afeta quem está ao nosso redor. Se eu tenho preguiça de limpar minha casa, minha família vive no caos. Se eu procrastino no trabalho, meus colegas carregam o peso da minha falta. Se eu evito buscar a Deus, perco a chance de ser luz para alguém. A preguiça é egoísta. Ela pensa só em mim, no meu conforto, enquanto o mundo ao meu redor sofre as consequências. Pense comigo. Quantas vezes você já deixou algo importante escapar por entre os dedos porque escolheu a preguiça? Talvez tenha sido um sonho que você guardou na gaveta dizendo: "Um dia eu começo", ou uma conversa que você adiou com alguém que precisava ouvir de você. A preguiça é como um vento que sopra as sementes da sua mão antes que você as plante. E no fim, o que resta é um vazio que poderíamos ter preenchido com frutos para a glória de Deus. Mas a palavra não nos deixa apenas com alertas, ela nos mostra o caminho. Em Colossenses 3, versículo 23, Paulo nos orienta: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Esse versículo é um convite a vivermos com intenção. Não é só sobre trabalhar mais ou fazer mais coisas. É sobre fazer o que Deus colocou em nossas mãos com amor, com dedicação, com um coração voltado para Ele. A preguiça, por outro lado, nos prende a nós mesmos. Ela nos faz olhar só para o nosso umbigo, para o que é cômodo, para o que nos dá prazer agora. E aos poucos, nos tornamos pessoas que vivem para satisfazer desejos momentâneos, esquecendo que fomos chamados para algo maior. Filipenses 2 nos lembra: cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O preguiçoso ignora isso. Ele cruza os braços enquanto o mundo ao seu redor clama por cuidado. Eu gosto de imaginar a preguiça como uma corrente invisível. Ela não parece pesada no começo. É só um descanso a mais, uma tarefa adiada. Mas com o tempo, ela vai nos prendendo. Ela nos impede de avançar, de crescer, de viver o propósito que Deus sonhou para nós. E o que é mais triste, muitas vezes nem percebemos que estamos acorrentados até que olhamos para trás e vemos o quanto perdemos. Por isso, eu te convido hoje a fazer uma pausa e se perguntar: o que a preguiça já levou de mim? Talvez tenha sido um tempo precioso com sua família, uma oportunidade de crescer na fé, um projeto que poderia ter abençoado vidas. A boa notícia é que com Deus nunca é tarde para quebrar essas correntes. Ele nos dá força para levantar, para sacudir a poeira e começar de novo. Vamos voltar ao exemplo da criação. Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Ele nos mostrou o equilíbrio perfeito: esforço e repouso, ação e pausa. O preguiçoso, porém, quer o repouso sem o esforço. Ele quer colher sem plantar. Mas a vida cristã não funciona assim. Somos chamados a semear, com lágrimas às vezes, para depois colher com alegria, como diz o Salmo 126. E aqui está uma verdade poderosa. O esforço que Deus pede de nós não é para nos esgotar, mas para nos fazer florescer. Quando trabalhamos com diligência, estamos dizendo sim ao plano dele. Estamos confiando que ele vai pegar o que plantamos e multiplicar. A preguiça, por outro lado, é uma desconfiança disfarçada. É como se disséssemos que não vale a pena o trabalho, que Deus não vai honrar nosso esforço. Eu já lutei com isso. Houve dias em que olhei para o que Deus colocou diante de mim. Um texto para escrever, uma pessoa para ajudar, e senti uma vontade enorme de deixar para depois. Mas nesses momentos, o Espírito Santo me lembrou: Aurora, isso não é só sobre você, é sobre o reino. E é isso que quero que você ouça hoje. O que você faz ou deixa de fazer ecoa além de você mesma. Então,
Como diferenciamos descanso de preguiça? Eu acredito que a chave está na ordem e na intenção. Descanso vem depois do trabalho, como uma recompensa, um presente de Deus para recarregarmos. Preguiça vem antes, como uma fuga, uma desculpa para não enfrentarmos o que nos foi dado. Se você passa mais tempo fugindo do que servindo, é hora de olhar para dentro. Eclesiastes 9, versículo 10, me marcou profundamente. Tudo o que você encontrar para fazer, faça com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. Essas palavras são um soco no estômago, mas também uma chama que acende nossa alma. O que está nas suas mãos hoje, faça com força, com paixão, com um coração rendido ao Senhor. Porque o tempo é curto e a preguiça não tem lugar na vida de quem quer deixar um legado para Deus. Quando penso no que a preguiça nos rouba, não consigo evitar de imaginar uma casa abandonada. As janelas empoeiradas, o telhado cedendo, o chão coberto de folhas secas. Ela não desmoronou de uma vez. Foi o descuido diário que a levou à ruína. Assim é nossa vida espiritual quando deixamos a preguiça tomar conta. Não é uma grande tragédia que nos derruba, mas as pequenas escolhas de adiar, de ignorar, de cruzar os braços. E aos poucos, o que poderia ser um lar cheio de vida se torna um lugar vazio. A Bíblia nos alerta sobre isso de forma clara. Em Provérbios 24, versículos 30 e 31, lemos: Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Estava coberto de espinhos, o chão cheio de ervas daninhas, e o muro de pedra estava em ruínas. Esse cenário não é só sobre um campo físico. É um retrato do que acontece dentro de nós quando nos entregamos à preguiça. Nosso coração, que deveria ser um solo fértil para Deus, fica tomado por espinhos de apatia. Mas eu quero que você ouça isso. A preguiça não é mais forte que o poder de Deus em você. Ela pode ter roubado algo até agora, mas o Senhor é especialista em restauração. Ele pega o que está seco e faz brotar vida novamente. O que precisamos é dar o primeiro passo, levantar, sacudir a poeira e dizer: Senhor, eu quero cuidar do que o Senhor me deu. Ele não espera a perfeição, ele espera a disposição. Sabe, a preguiça muitas vezes se disfarça de cansaço. Quantas vezes você já disse: estou muito cansado para orar? Ou hoje não dá para estudar a palavra? Eu já fiz isso, mas quando olho para trás, percebo que nem sempre era cansaço de verdade. Era a preguiça me convencendo de que eu merecia ficar parada. E aí eu perdi a chance de ouvir Deus, de crescer nele, de ser renovada pelo Espírito. Por outro lado, quando vencemos essa tentação, algo incrível acontece. Já reparou como você se sente depois de fazer algo que exigiu esforço? Talvez tenha sido arrumar sua casa, terminar um trabalho ou passar um tempo em oração. Há uma satisfação que vem de saber que você honrou o que Deus colocou em suas mãos. Esse é o oposto da preguiça. É a alegria de viver com propósito. E o propósito é a chave de tudo. Fomos criados para glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Em 1 Coríntios 10, versículo 31, está escrito: Quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Isso inclui as coisas pequenas do dia a dia: lavar a louça, cuidar dos filhos, trabalhar com excelência. A preguiça nos rouba essa glória, porque nos faz viver para nós mesmos, não para Ele. Eu amo como a palavra nos dá exemplos práticos. Pense em José, no Egito. Ele poderia ter cruzado os braços na prisão, reclamando da injustiça, mas ele trabalhou com diligência, mesmo como escravo, e Deus o honrou. Ou pense em Ruth, que não ficou esperando sentada. Ela foi para o campo colher espigas, e o Senhor a colocou no caminho da redenção. Esses heróis da fé nos mostram que a diligência abre portas que a preguiça mantém fechadas. Agora, quero que você reflita. O que está nas suas mãos hoje? Talvez seja um relacionamento que precisa de atenção, um talento que você deixou de lado, ou um momento com Deus que você tem adiado. A preguiça vai sussurrar que não vale o esforço, que é melhor deixar para depois. Mas eu te desafio a dizer não a esse sussurro. Pegue o que Deus te deu e faça algo com isso, mesmo que seja um passo pequeno. Porque no fim, a preguiça não é só sobre o que fazemos ou deixamos de fazer. É sobre quem estamos servindo. Quando escolhemos a preguiça, servimos a nós mesmos.
quando escolhemos a diligência, servimos ao Rei. E eu não sei você, mas eu quero viver uma vida que agrade ao meu Salvador, não uma vida que agrade apenas aos meus desejos momentâneos. Então, como vencemos a preguiça? Não é com truques ou listas de tarefas, embora isso possa ajudar. É com um coração alinhado ao propósito de Deus. Quando entendemos que cada dia é uma oportunidade de viver para Ele, a preguiça perde força. Levantar cedo para orar deixa de ser um peso e passa a ser um privilégio. Trabalhar com empenho vira uma forma de adorar. Tudo muda quando nossos olhos estão fixos nele. Chegamos ao fim dessa nossa reflexão, e eu espero que seu coração esteja aquecido pela verdade que compartilhamos hoje. A preguiça é um ladrão silencioso, mas ela não precisa ter a última palavra na sua vida. Deus nos deu tudo o que precisamos para vencê-la: sua força, sua palavra, seu propósito. Então eu te pergunto, o que você vai fazer com o que está nas suas mãos? Vai deixar a preguiça roubar mais um dia? Ou vai se levantar e dizer: Senhor, eu quero viver para a tua glória? Pense nisso. Cada escolha contra a preguiça é um passo em direção ao que Deus sonhou para você. Não é sobre ser perfeito, mas sobre ser fiel. Um passo de cada vez, uma tarefa cumprida, uma oração feita. Tudo isso constrói uma vida que reflete o coração de Jesus. E eu acredito que você foi criado para mais do que cochilos e adiamentos. Você foi criado para brilhar. A palavra nos promete que Deus honra quem é diligente. Em Provérbios 13 está escrito: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Essa é a esperança que carrego para você hoje. Que seus desejos, alinhados ao coração de Deus, sejam satisfeitos porque você escolheu viver com intenção, não com indiferença. Então, meu convite é simples. Comece hoje. Não precisa ser algo grandioso. Pode ser arrumar sua cama, escrever uma mensagem para alguém, abrir sua Bíblia por 5 minutos. Pequenos atos de diligência abrem as portas para grandes vitórias. E, enquanto você dá esses passos, confie que o Espírito Santo está com você, te sustentando, te guiando. Eu sei que a preguiça vai tentar voltar. Ela sempre faz. Mas agora, você conhece o segredo. Ela só tem poder quando a alimentamos. Quando fixamos nossos olhos em Jesus, quando nos lembramos do propósito pelo qual fomos criados, ela perde a força. Então, toda manhã, ao abrir os olhos, diga a si mesmo: hoje eu vivo para a glória de Deus. Essa é a chave para uma vida livre das correntes da procrastinação. Quero encerrar com uma imagem. Imagine sua vida como um rio. A preguiça é como uma represa que impede a correnteza, deixando a água parada e sem vida. Mas quando você escolhe a diligência, é como se removesse essa barreira. O rio flui, leva a vida por onde passa, reflete a luz do sol. Que sua vida seja esse rio, fluindo para o coração de Deus e abençoando todos ao seu redor. Por fim, eu te deixo com essa certeza: Deus não te chamou para uma vida pequena. Ele te deu dons, tempo, oportunidades, não para serem desperdiçados, mas para serem multiplicados. Então levante-se, sacuda a poeira e viva o chamado que Ele colocou em você. A preguiça pode ter roubado algo no passado, mas o futuro está nas suas mãos e Deus está ao seu lado. Se essa mensagem tocou seu coração, eu te convido a se inscrever no canal e deixar um like. Isso me ajuda a continuar compartilhando a palavra que transforma vidas, guiando mais pessoas ao coração de Jesus. Vamos caminhar juntos nessa jornada espiritual. Nos comentários, escreva o que seu coração sente. O que a preguiça já te roubou? Ou talvez um passo que você quer dar hoje para vencê-la. Sua voz importa e juntos formamos uma comunidade que busca viver para a glória de Deus. Eu leio cada mensagem com carinho e oro por vocês. Se essa mensagem fez bem a você, considere se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe e te dê força para viver cada dia com propósito.